Boa noite a todos, senhoras e senhores acadêmicos, caros ouvintes. Damos hoje, então, sequência ao ciclo seminário Rio de Janeiro, 450 anos, com a palestra, né, da professora Maria Alice Rezende Carvalho sobre Rio e Brasil, imagens e estereótipos. Acho que é aniversário seu hoje, não é isso? Alguém descobriu? Nós combinamos. Parabéns, parabéns. Um dia, uma aluna chamada Maria Alice Rezende Carvalho entrou na minha sala pedindo que eu a orientasse na sua tese de doutorado. Discutimos o tema e o projeto, eu concordei. O tema era o decadentismo no Rio de Janeiro na virada do século. Depois da conversa, ela desapareceu. 2 anos depois, ela voltou e me entregou uma tese sobre André Rebouças. Tese que virou livro, se chama Quinto Século, André Rebouças e a Construção do Brasil, que ganhou um prêmio da Biblioteca Nacional. E 2 prêmios, um outro prêmio também, prêmio Alejandro Cabaça, concedido pela União Brasileira de Escritores. Eu não podia reclamar, porque era uma excelente tese. Isso me deu a maior sensação de inutilidade, né? O orientador não tinha não teve nenhuma influência nesse trabalho. Essa é uma das razões pelas quais ela está aqui hoje, isto é, por ser inorientável e ter uma cabeça independente, pensar independentemente. Mas a razão principal pela qual ela está aqui é que ela passou boa parte de sua carreira profissional até agora dedicando-se a estudar e escrever sobre o Rio de Janeiro. Ela publicou um livro 4 vezes, Cidade, sobre o Rio, e o último livro que ela publicou se chama Irineu Marinho, Imprensa e Cidade, que é uma história de jornal à noite, mas boa parte do livro também tem a ver com o Rio de Janeiro, que é um dos personagens importantes do livro. Ela hoje é professora titular de Sociologia na PUC, e onde ela dirige um núcleo de estudos e projetos da cidade, do Rio de Janeiro. Ela pertenceu também, ela trabalhou também, é uma equipe de avaliadores do programa Favela Bairro e integra desde 2010 o Conselho Estratégico de Informações da Cidade no âmbito do Instituto de Urbanismo Pereira Passos. Então, como veem, se dedica ao estudo do Rio e foi a razão pela qual então eu convidei para falar aqui hoje. Eu lhe sugeri um tema, mas não tem nenhuma garantia de que ela vá atender o que eu lhe pedi, como vocês viram, nem a tese de doutorado ela me obedeceu, mas eu tenho certeza, pelo menos, de que será uma boa palestra. Senhora Maria Alice, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra e uma alegria participar desse ciclo sobre os 450 anos do Rio de Janeiro, que tem como organizador o meu amigo e mestre, sempre mestre, e eu espero que sempre amigo, José Murilo de Carvalho. Ele, de fato, gosta de dizer isso e já escreveu que eu sou uma pessoa inorientável. Uma vez, na dedicatória que ele fez de um livro dele, onde, em geral, se revelam os afetos, ele disse, para Maria Alice, essa pessoa inorientável. Então, hoje, ele tornando pública essa consideração, eu acho que ele vai exorcizar essa minha desobediência. Bom, começo por uma afirmação do Euclides da Cunha,
e essa não será a única aparição dele nessa tarde, é uma afirmação, repito, que me mobiliza muito e a que eu costumo voltar com alguma frequência. Trata-se de breve passagem, extraída do artigo que tem como título O Brasil do século XIX, publicado no ano de 1900, no jornal O Estado de São Paulo. Eu tenho a impressão que era um balanço do século. Ele foi convidado para um jornal que ele já havia escrito sobre Canudos, e ele faz um balanço do Império e uma projeção para a República. E a passagem é a seguinte: somos o Brasil, e ele falava do Brasil, o único caso histórico de uma nacionalidade feita por uma teoria política. E a frase continua: entramos de improviso na condição de nação e tivemos que conciliar as tradições dinásticas e as aspirações populares. É uma frase extraordinária, né? A República, por aquela época, não ia lá tão bem. Aliás, não ia nada bem. Crise política, crise militar, sublevações militares, o massacre de Canudos, 1897, ainda pesando sobre os ombros dos republicanos. Portanto, era razoável que Euclides, ele também um republicano, mencionasse o distanciamento entre governo e sociedade, ou, como ele se expressou, entre as aspirações populares e, se referindo ao século que findava, as tradições dinásticas. Aqui eu não posso me furtar a abrir um parênteses. Na verdade, eu acho que seria interessante incluir uma nota de rodapé para dizer que esse é claramente um caso, né, em que o diagnóstico crítico sobre a conjuntura vai buscar um antecedente, um responsável, digamos assim, no período anterior, pois para Euclides o desajuste entre povo e governo teria sua origem no contexto imperial. Ele fala as aspirações populares e, enfim, as características, né, do poder dinástico. Felizmente, acho que amadurecemos muito do ponto de vista político e não buscamos mais responsabilizar os nossos antecessores por crises políticas contemporâneas, né? No caso aqui, Euclides fez, né? Foi lá dizer que o responsável, o culpado, era o Império. Mas o aspecto que eu gostaria de destacar no trecho extraído do artigo de Euclides da Cunha se refere à primeira parte da sentença. Somos o único caso histórico de uma nacionalidade feita por uma teoria política. Isso é, o diagnóstico que ele elabora sobre a nossa origem, sobre a origem do Brasil moderno, é muito claro. Nós nascemos de uma teoria, somos filhos, digo eu, de uma ideia. Quero guardar essa observação para pensar sobre a força produtiva das ideias, das imagens, dos retratos que elaboramos sobre a vida social e chamar a atenção para o fato de que esses diagnósticos produzem efeitos sobre o mundo, né? Isso é muito relevante para o argumento que eu vou trazer, mas é relevante em geral, né? A gente quase nunca percebe como é que as ideias que nós colocamos em movimento, elas têm impacto, né? Elas produzem fatos, né? Elas criam caminhos, né? Para concretizar o argumento e não trabalhar em campo tão abstrato, eu recorro, por exemplo, a historiadores das lutas sociais europeias do século XIX, que têm sublinhado a adequação, naquele momento, entre a teoria do conflito, ou a teoria da luta de classes, que Marx ensaiava naquela hora, e a ebulição das ruas, as sublevações do mundo do trabalho, os quebra-quebras, a agitação urbana do 800. Né?
tudo isso era muito dramático e muito evidente, mas não tinha um nome, não tinha uma teoria, né? Enfim, o que os historiadores afirmam é que esse drama social vivido na Europa, naquele momento, encontrou uma tradução, encontrou uma formulação. E isso não serviu apenas à imprensa, ou à universidade, ou à literatura, que eram as agências que tinham como missão compreender e explicar os eventos sociais. Serviu também ao próprio desenrolar do drama social, que adquiriu uma linguagem e, a partir daí, pôde se reproduzir no mundo. É interessante pensar também, não mais com os historiadores, mas com os sociólogos, como é que o marxismo foi a base de todas as reivindicações trabalhistas do século XIX. Foi esse discurso, esse repertório conceitual que acabou forçando, né, o contrabando da ideia de justiça no ambiente do direito, né? Então, os sociólogos têm afirmado como é que uma linguagem produziu um fenômeno, que foi o fenômeno que acabou fazendo com que o mundo do trabalho entrasse em cena, né, como um ator que mudou a feição do mundo a partir do século XIX. Tocqueville, vou mudar o polo, não mais Karl Marx, mas Alexis de Tocqueville. Tocqueville também pode ilustrar esse argumento. Ele devotava muito pouco apreço aos intelectuais filósofos franceses, né? Ele era um puritano, ele gostava da relação entre vida intelectual e força material, que era para ele característico da Inglaterra. Lá não havia o filósofo ou intelectual como personagem, mas havia homens cultos, né, formados pela leitura da Bíblia, né, que faziam o mundo pensar sobre si sem ter o destaque, a proeminência, a projeção que os filósofos franceses tinham. Ele achava que a Revolução Francesa, por exemplo, havia sido obra desses filósofos, né, que eles eram, num determinado momento, as forças políticas mais importantes da França, sem que nunca tivessem exercido qualquer cargo político ou pensado sobre, enfim, a administração pública, né? Então, em determinado momento, no livro O Antigo Regime e a Revolução, que é um livro extraordinário, ele se tornou muito conhecido pela democracia na América, né? Mas, no fim da vida, ele já estava exilado na Inglaterra, por força dos acontecimentos de 1851, o golpe de Estado, e na França, e ele, na Inglaterra, escreve essa memória deliciosa que se chama O Antigo Regime e a Revolução. E, nesse livro, em um determinado momento, ele afirma que, se os filósofos não tivessem insistido tanto no diagnóstico das terríveis condições de vida a que estavam submetidos os camponeses franceses, que, para ele, já gozavam de, enfim, direitos, né, que em nenhuma outra região da Europa eles teriam acesso, enfim, se os filósofos não tivessem cometido esse gesto, se não tivessem anotado essa constatação tantas vezes nos cadernos de petições encaminhados ao rei, e que eram cadernos frequentados também pelos trabalhadores rurais que tivessem acesso à leitura, talvez o ódio social dos mais pobres não tivesse sido destampado e a reforma da sociedade francesa tivesse podido ter tempo de ocorrer mais lentamente, evidentemente, sem o custo de uma guerra civil. Então, o Tocqueville é muito claro, ele diz que, de tanto se falar em ódio social, essa categoria se afirmou como sendo parte da dinâmica da sociedade francesa e teria sido, enfim, impossível freá-la depois que os camponeses passaram a dar um nome àquilo que sentiam, ou seja, a dar o nome de ódio àquilo que viviam. Enfim, esses são dois exemplos dessa curiosa migração das ideias para o mundo da vida. Somos, portanto, o que somos,
e mais as ideias que temos sobre o que somos. Né? É um conjunto de afirmações que produzimos, inclusive produzimos localmente ou nacionalmente, né, que movem a vida. A frase talvez não seja exatamente essa, mas eu parodiei uma afirmação de um grande amigo meu, amigo também de Zé Murilo de Carvalho, embora sejam muito diferentes, são ambos referências intelectuais para mim, Luiz Werneck Viana. Ele uma vez escreveu, num artigo dele sobre pensamento social brasileiro, sobre os grandes pensadores do Brasil, que o Brasil é o que é, mais o que pensamos dele. O que pensamos que ele é. Ou seja, o conjunto de operadores desse pensamento sobre o Brasil é tão vasto, né? Esse mundo de retratos do Brasil é tão eloquente, né, que ele se projeta como uma força real, uma força material, capaz de agir no mundo. Enfim, esse preâmbulo, que deveria ser um pequeno preâmbulo, mas já vai longe demais. Me desculpem a fixação nesse prelúdio metodológico, mas eu acho que isso é um vício de profissão, né? E, portanto, eu devo avançar, caminhar para o tema da nossa conversa. A questão é que o coordenador desse ciclo, que tinha certeza que eu ia desobedecê-lo, me encarregou de desenvolver, ou melhor, sugeriu, amavelmente, como sempre fez, como mote dessa sessão, que diz como mote dessa sessão, uma série de coisas, mas, principalmente, a imagem do Rio de Janeiro ao longo, se não dos seus 450 anos, ao menos de uma boa parte desse período. Ele escreveu num e-mail adorável que eu consultei, mas o que você acha que eu deveria escrever? Ele começa assim: confio na sua imaginação. Essa é uma frase que também faz parte das nossas relações, porque ele foi convidado pela editora para prefaciar o livro sobre o jornal à noite, né, que é um livro que fala muito do Rio de Janeiro, pouco, talvez, do Irineu Marinho, mas fala de ambos, né? E ele escreveu uma bela introdução, né, mas dizendo que eu era muito imaginosa, né, que eu tinha utilizado de uma grande imaginação para compor um acervo de documentos que era bastante rarefeito. A família Marinho tem um acervo de documentos sobre a noite e sobre o Irineu Marinho, mas ele é muito incompleto, né? Tem uma carta sobre a fundação do jornal, escrita pelo Lima Barreto, não, pelo João do Rio, né? Tem alguns documentos, alguns bilhetinhos do Lima Barreto. Enfim, tem um pouco a história da vida intelectual do Rio de Janeiro na segunda década do século XX, mas ele é muito falho, né? E preencher numa narrativa, né, as lacunas dessas fontes documentais é, de fato, um trabalho de imaginação, né? A história não trabalha só com verdade, ela trabalha com narrativas, né, que devem ser persuasivas. E, nesse sentido, ele sempre apreciou a minha imaginação. Nessa introdução, eu acho que ele achou que eu exagerei um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, escreveu na apresentação do livro que eu era uma historiadora, uma pesquisadora imaginosa. E ele insiste nesse ponto, eu sou muito orgulhosa disso, porque ele escreveu: confio na sua imaginação. Mas, se fosse eu, e aí é a parte adorável do Zé Murilo, é por onde passam as demandas, as ordens, eu pensaria na trajetória do Rio de Janeiro capital e no baque que a cidade sofreu com a mudança da capital da República para Brasília. Ele queria que fosse uma coisa mais contemporânea, que o marco cronológico fosse os anos 60, né, que nós tivéssemos como, enfim, interagir com uma história do Rio a partir desse marco. Eu não resisto a expor o argumento do Zé Murilo, porque ele é muito mais abrangente e muito mais inteligente do que eu poderia fazer aqui, e que remonta ao Rio, primeiro capital da colônia,
graças ao ouro de Minas Gerais, nota de um mineiro, né? Depois, capital do Brasil, graças a Dom João e ao café do Vale do Paraíba, e graças ainda à acomodação dos republicanos históricos que não romperam inteiramente com o espaço de corte, né? Na proclamação da República, a cidade, que era a corte, se refez, continuou sendo o centro político e administrativo do Brasil, o que significa que a cidade pôde permanecer como capital por muito tempo, quase 200 anos, acumulando o fascínio, o carisma que essa condição permitia. Embora, a partir da década de 10, né, e, sobretudo, nos anos de 22, São Paulo, né, já com a República consolidada, sempre disputou as atenções do país com o Rio de Janeiro, né, e em muitas frentes. Na economia, certamente, o café havia migrado do Vale do Paraíba, já tinha encontrado uma boa fixação, né, no solo de São Paulo, né, e por aí continuou caminhando. Na condução política do país, evidentemente, os oligarcas haviam produzido uma república junto com, enfim, com os militares, né, e, portanto, davam a tônica de São Paulo, da vida pública e da vida política brasileiras. E na cultura, que, a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna, as elites paulistanas inventaram um modernismo nacional em diálogo não exatamente com a cultura da tradição brasileira, mas com a vanguarda artística internacional, mais precisamente a vanguarda europeia. É curioso esse ponto, porque, em geral, o modernismo, ou os movimentos modernistas, eles trazem, né, a referência da tradição cultural precedente, né? Ou seja, aquilo que o modernismo faz é, de alguma forma, se espelhar no que havia e tentar marcar pontos de divergência, pontos de separação em relação ao passado, né? Essa não foi exatamente a via tomada pelo movimento de 22 em São Paulo, né? Eles simplesmente não fizeram uma ruptura com essa tradição, né? Ou, pelo menos, se fizeram, a expectativa deles era muito mais se assemelhar ao que se fazia na Europa naquela época do que propriamente aprofundar um debate forte, denso, com aquilo que se fazia antes de 22, né? São Paulo, então, venceu em muitas dimensões, e, sobretudo, nessa dimensão, né, da cultura do modernismo, porque somente nos anos de 1990, quando uma nova literatura histórica e sociológica começou a revolver os termos do debate entre essas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, é que se pôde mencionar, com algum grau de audiência, que o modernismo do Rio era mais antigo, menos elitista, menos vanguardista, pois associar aspectos do repertório cultural popular às formas mais modernas de comunicação que se expunham no jornalismo, na literatura, na música e em outras frentes, né? Ou seja, o fato de João do Rio e Lima Barreto serem jornalistas e escreverem um texto moderníssimo sobre eventos muito importantes do Rio de Janeiro, né, já, de alguma forma, desmarca a cronologia proposta pelo modernismo de São Paulo, né? Era um texto fluido, com uma comunicação leve, né, um repertório que era o repertório do mundo urbano, né? Isso é notável, né? Os maestros que aqui compuseram, né, e Villa-Lobos, por exemplo, e as suas relações com a música popular, com Pixinguinha. Pixinguinha costumava dizer que o maestro não conseguia tocar chorinho, né? Não fazia parte da capacidade do maestro de improvisar como se esperava do músico popular, né? E essa tensão, né,
que o mundo popular, a cultura popular e a cultura erudita no Rio de Janeiro produziram é uma marca, uma tônica do modernismo carioca que só vai ser resgatado nos anos de 90. Né? Eu estou diante, por exemplo, de um autor de um livro, que eu não sei mais qual é a edição que se encontra, que se chama Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, que é um livro que conta sobre essa história, né? Conta sobre esses nexos sutis entre os de baixo e os de cima, né? De que forma essas articulações se operavam em todos os níveis, inclusive no nível político, né? Como é que a liberdade cultural, né, dos pobres, dos pretos, dos desvalidos no Rio de Janeiro era de enorme intensidade, mas eles não tinham como escalar a política, eles não tinham como se fazer representar na política, né? Então, essa é uma questão do Rio de Janeiro, livres culturalmente, né, mas sem condições de se expressar no espaço público, né? E as articulações que se davam, em geral, entre as elites e esse mundo eram articulações que trouxeram a marca dos mandões, né? Trouxeram a marca das clientelas, né? E das formas subalternizadas de convivência entre pobres e ricos. Mas havia, né? E havia, sobretudo, essa liberdade cultural, né, que estava marcando, né, a vida popular, a vida da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu lembro que, ao mesmo tempo em que se teve a Semana de Arte Moderna, em 1922, né, o Rio de Janeiro fez uma grande comemoração como capital da República, né, 1922, que foi a celebração de 100 anos, né, da independência do Brasil, que foi uma festa internacional, né, e foi, sobretudo, uma grande exposição, né, do grupo que havia sido patrocinado, que seria patrocinado pelos Guinle para fazer uma excursão na França, né, tocando chorinho, né? Pixinguinha estava nesse grupo, né? Eram os músicos que se apresentavam em Paris, numa onda, né, jazzística, né? E no Brasil eles foram, a partir daí, considerados os músicos nacionais, né? O samba ganhou uma envergadura nacional porque foi projetada num ambiente celebratório, né, da independência e de afirmação do Brasil no concerto das nações. O golpe fatal, né, terá sido com a mudança da capital para Brasília. Segundo José Murilo de Carvalho, eu ainda estou no roteiro que ele me ofereceu, mas já introduzindo algumas observações de minha própria produção, né? Mas, enfim, segundo José Murilo de Carvalho, a cidade teve que se reinventar em 60. É uma expressão que ele usa. E, até certo ponto, se provincianizar. Inventou para si a imagem da cidade da alegria, da festa, investiu pesadamente nessa conexão do samba, samba-canção, bossa nova, né? Criou o carnaval, né, espetáculo, e criou Ipanema, né, como uma nova referência, a partir dos anos 70, né, criou a comida de boteco, que são sintomas, símbolos, né, de uma cidade que busca uma reinvenção a partir dos anos 70. E a pergunta que ele, então, me faz, e que é uma pergunta que nós temos sempre presente, né, e hoje? Né, a violência desencadeada pelo tráfico, será que ela permite que continuemos a vender essa cidade como a cidade da paz, como a cidade do congraçamento, como a cidade onde a festa faz sentido? Quais são as imagens que mobilizamos hoje para falar do Rio de Janeiro? Né? Esse é um tema sensacional. Né? O que a gente toma como Rio de Janeiro hoje? Né? Agora, eu também não resisto a introduzir um novo parêntese, uma nota de pé de página,
que diz respeito aos dias de hoje, né? A cidade que se vendeu internacionalmente, nesse momento, né, nesses anos, para a organização dos Jogos Olímpicos, foi a cidade-corte. Aliás, a cidade do Recôncavo da Guanabara, da região portuária. Isso é interessante, né? Porque a cidade que foi fazer, né, a propaganda foi a cidade que era a cidade original, o núcleo de urbanização da origem do Rio de Janeiro, né? Esse lindo recôncavo guanabarino, né? Essa expressão dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro, uma certa localização do Cristo, né? Essa cidade ganhou o mundo, né? Ela se tornou o símbolo que disputou com outras cidades a realização das Olimpíadas. Mas a cidade que os atletas e os turistas terão, verão, vivenciarão, não é essa, né? É a expansão a oeste desse Rio de Janeiro originário, né? Essa região da Barra, que foi uma expansão construída nos anos 60, a partir de um prognóstico equivocado acerca de um eventual crescimento industrial da cidade, e que, em nome disso, desse equívoco, abandonou a Zona Norte e rumou para a aventura da ocupação do solo, que nem urbano ainda era, né? É claro que eu não estou dizendo que a indústria da Zona Norte, a economia da Zona Norte, aquilo que havia de estruturado da Zona Norte foi desmontado apenas pelo aparecimento desse novo caminho do Rio, né? Mas ele teve influência. O Rio de Janeiro perdeu o foco na região que condensa hoje o maior número de habitantes, né, que vem sendo incapaz, né, de renovar e de manter, pelo menos, né, as linhas de trem, que eram as grandes artérias de comunicação dos trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, né, e vem apostando nesse erro, que é o erro que se consagrou nos anos 60, de fazer com que a cidade caminhasse para o oeste, né? Nós temos uma dinâmica de ocupação do solo urbano que tem demonstrado que um trabalhador hoje, para chegar de lá da ponta da Zona Oeste para chegar ao Rio de Janeiro, quer dizer, ao núcleo original da cidade, né, ele gasta muitas horas, né? Essa é uma cidade desumana, uma cidade que não conseguiu integrar, né, os seus diferentes espaços, né? E lá sequer se avista o Cristo Redentor. Pode uma tristeza dessa? Quer dizer, uma cidade que é marcada por uma iconografia consagrada no mundo, né, que não tem nenhuma marca identificável, né? Nós chegamos naquela várzea, na planície, na ponta da cidade, lá na Zona Oeste, e não reconhecemos nem a paisagem humana, nem as formas de organização e da cultura do Rio de Janeiro, porque aquele é um novo oeste. Portanto, a cidade que vendeu os Jogos não será a cidade com a qual milhares de pessoas do mundo inteiro se encontrarão. Quero dizer que mobilizamos uma imagem, inclusive uma iconografia, que se apoia na tradição imperial, que é a iconografia do século XIX, que nós cansamos de conhecer e reproduzir em postais, mas que existe pelos viajantes e pelos pintores, né, que aqui estiveram e que nos visitaram no século XIX, e que ainda não foi substituída por nenhuma outra imagem mais persuasiva. Porque não basta também que seja uma boa imagem, ela tem que ter capacidade de persuadir, ela tem que chamar a população para um congraçamento em torno dela. Receio que não haja mais uma imagem, uma única imagem, um consenso que possa definir o Rio de Janeiro e, pela força dessa ideia, movê-lo para frente. É claro que há muitas razões para isso. Uma delas, eu acho talvez a mais poderosa,
não tem exatamente a ver com o Rio de Janeiro, pois é um fenômeno do nosso tempo, que é o enfraquecimento da figura do intelectual, e, com esse enfraquecimento, a perda também de densidade da ideia de autoria. O intelectual era o personagem que legitimava as nossas ideias sobre o mundo, né? Representava essas ideias sobre o mundo. E hoje ele foi substituído pelo império da comunicação, né? Que dá passagem à multiplicidade de perspectivas, definições, concepções diversas sobre todas as coisas, algumas delas mais efêmeras, outras mais duradouras, mas que não se preocupam em ganhar opinião de modo definitivo, ou pelo menos por um tempo razoável, né? Ou seja, a comunicação e a ideia de entretenimento são, no mundo contemporâneo, muito mais poderosos e forças muito mais ativas do que a reflexão e a vida intelectual, né? Então, essa comunicação ela está em permanente tensão com a reflexão, porque ela é muito mais o show, o espetáculo, o entretenimento, né? É difícil, inclusive, lidar com a ideia de jornalismo hoje em dia, né? Que também tem sido uma espécie de ficcionalização da realidade, né? E que reforça esse traço do entretenimento, né? Ele traz sempre como se fosse uma narrativa, uma história a ser contada, porque ele só consegue prender a atenção e só consegue interessar, né, o público se ele tiver algo de ficcionalizado, se ele tiver uma história, se ele tiver alguma coisa que deleite, né, faça sorrir, que mexa com a emoção. Não há um critério de valor, embora haja, da minha parte, preferências, né? Eu digo que não há um critério de valor porque esse fenômeno ele é constitutivo do jornalismo moderno, né? A partir da segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, o jornal, que se tornou independente, ele foi feito para vender. E, para vender, ele tinha que mobilizar emoções, né? Quem trouxe a ideia de notícia averiguável, verdade, investigação, foi o New York Times, que tinha afinidades com o grupo republicano, né? Os democratas continuaram a praticar o que os republicanos chamavam de sensacionalismo, né? Portanto, é uma trajetória, né, antiga, essa da comunicação, né, que se refaz agora pela força das novas mídias, né, que emocionam, que, enfim, tornam indignadas algumas pessoas, né, que fazem com que, por exemplo, no último contexto eleitoral, né, amigos de décadas passassem a se odiar, né, por tudo que leram, pela radicalização que assumiram essas mídias eletrônicas, né, pelas formas absolutamente pouco reflexivas com que o debate transcorreu, né? Então, eu quero assinalar o fato de que esse não é um problema do Brasil, do Rio de Janeiro, da vida intelectual no Brasil, da vida intelectual no Rio de Janeiro. Essa é uma dinâmica que diz respeito ao mundo todo, né? Talvez nós estejamos vivendo uma grande mutação, uma era, de fato, de mutação cultural, né? E essa é uma dinâmica que coloca a comunicação acima da produção de uma imagem densa que possa servir às novas práticas do mundo. Em suma, não há mais a ideia, a ideia dominante, né? E, portanto, o nosso horizonte utópico se encurtou muito, né? Bom, a partir desse ponto, eu gostaria de apresentar, então, dois movimentos, né? Eu escolhi, em primeiro lugar, algumas imagens que falam do Rio de Janeiro, ou melhor, que estiveram muito presentes no debate público sobre a cidade. Eu acho que nós todos vamos reconhecê-las, né? E, em seguida, o segundo movimento vai procurar convencê-los, né, de que todas essas ideias que eu trouxe,
se ligam a uma fonte única, elaborada talvez na última quadra do século XIX, quando falar da Rua do Ouvidor significava falar do Rio de Janeiro, e falar do Rio de Janeiro era falar do Brasil. Né? Como vocês veem, eu tenho uma marca, né, que é a discussão sobre o século XIX. Né? Isso talvez seja o meu ponto de maior identificação com Zé Murilo, né, que foi, do meu ponto de vista, quem mudou a historiografia sobre o Império Brasileiro, ao chamar a atenção para o fato de que não eram apenas as relações econômicas entre senhores e escravos que organizavam, estruturavam a vida do Brasil, né? Mas que era também a maneira pela qual as elites políticas se comportaram. Esse século XIX, eu acho que é a grande, né, fonte, né, na qual nós vamos encontrar a maioria dos nossos problemas, porque muitos deles não foram resolvidos desde então. Né? Mas essa ideia, essa noção de que há um texto, né, que me parece ser um texto importantíssimo, né, embora ele seja muito singelo, né, para pensarmos as imagens que foram produzidas sobre o Rio de Janeiro, é o texto chamado Memórias da Rua do Ouvidor, Joaquim Manuel de Macedo, que, na verdade, é uma coletânea composta por 19 folhetins anônimos, publicados no Jornal do Comércio entre 22 de janeiro e 10 de junho de 1878. Né? Nós estamos na última quadra do século XIX, e um livrinho muito despretensioso, né, que, aliás, não foi o único. Ele integra um conjunto muito extenso de obras dedicadas a apresentar a fisionomia urbana do Império Brasileiro, né, e também um conjunto muito extenso de obras dedicadas à Rua do Ouvidor. Né? Então, em princípio, não há nenhuma excepcionalidade no livro do Joaquim Manuel de Macedo. Ele, porém, é diferente de alguns relatos, né, de viajantes ou, enfim, de outros autores, né, e mesmo da historiografia construída ao longo do século XIX, porque o livro de Memórias da Rua do Ouvidor já traz um recadinho que não se atém à verdade dos fatos. O autor esclarece que seu trabalho consistia em ajuntar documentos históricos e alguns enxertos menos averiguáveis, porque era isso que ele achava que traduziria a Rua do Ouvidor. Ele diz assim: eu não vendo gato por lebre, pois jamais garanti serem verdadeiras as minhas afirmações, o que, ao seu ver, não diminuía o valor das memórias que ele produzia. Enfim, nas últimas décadas do século XIX, o realismo já presente na cena literária brasileira, Joaquim Manuel de Macedo exibe uma outra disposição. Ele não quer apenas observar e contar ao ouvidor, mas ele quer entender a sua alma, descortinar seu sentido. Ou seja, ele quer descortinar a força de uma imagem em que os cariocas se reconheciam. Se reconheciam lá no século XIX, né? E a minha ideia é talvez trazer esse reconhecimento para a gente testar se nós ainda nos reconhecemos naquilo que foi produzido sobre o Rio, esse Rio Império. Já vimos que, para a mídia, como marca, né, como brand, que é uma palavra que se usa agora, tem funcionado muito, né, porque foi o Rio Imperial que deu a imagem da cidade que irá sediar os Jogos. Agora, as imagens que eu escolhi para a gente pensar sobre o Rio de Janeiro são mais contemporâneas. A primeira é que diz que o Rio de Janeiro sempre vota à esquerda. Né? Essa é uma afirmação que, durante os anos 60, os anos 50, os anos 70, eu me lembro dessa afirmação. Ela era uma afirmação que movia o debate público. Não era, como diz o Joaquim Manuel de Macedo, necessariamente verdadeira, né? O que não a tornava menos eficaz. Né? A vida tinha essa coloração, porque provavelmente aqui o PTB era muito influente, né? Então, essa força do mundo do trabalho, os getulistas, o movimento queremista, ou seja, tudo aquilo que fazia com que nós nos identificássemos, por exemplo, como jacobinos.
né? Eu ainda não fiz, mas há quem venha fazendo o mapeamento dessas eleições para saber quantas vezes, de fato, né, nós, como cidade, votamos à esquerda, né? Existe um professor que tem se dedicado a isso, César Romero, do Departamento de Comunicação da PUC. Há muitos anos ele vem fazendo mapas com os resultados eleitorais do Rio de Janeiro, né? E seria muito interessante observar como é que vota, afinal, a cidade, e ele ainda se dá o requinte de separar por bairros, por regiões. Então, nós vamos saber se, de fato, nós somos os jacobinos que imaginamos ser, né? Agora, essa é uma ideia influente, por quê? Porque ela coloca o debate público, né, e o debate político, né, a partir de um prisma que é um horizonte utópico, que é um horizonte valorativo, né? Ele indica o que talvez nós gostássemos de ser, né? Não é necessariamente verdadeiro, mas é persuasivo, né? Há uma marca, né, de uma cidade que nós provavelmente admiramos ou admirávamos, né? Não sei se essa é uma ideia que ainda tem força nos dias de hoje. Não sei se nós ainda falamos sempre votamos e votaremos à esquerda, né? Mas essa é uma marca do Rio, né? Inclusive, é interessante observar como é que na academia, né, especialistas que lidam com processos eleitorais, né, de vez em quando puxam essa opinião, uma doxa, é uma opinião, né? Puxam e dizem, o Rio de Janeiro tem uma tendência a votar assim, tem uma tendência ao jacobinismo, enfim. Essa é uma experiência interessantíssima para a gente pensar com ela, né? Pensar nela e pensar com ela. A segunda é também uma imagem que eu acho que aquece os nossos corações, embora não seja necessariamente verdadeira, de que somos muito bons para conviver com diferenças, né? Essa nós adoramos, nós nos vemos muito particularmente contemplados por essa noção de que somos tolerantes e somos abertos, que a diversidade participa do nosso cotidiano, né? É, de fato, uma tentação sociológica, uma tentação moral também, né? Acreditarmos na nossa capacidade de agir democraticamente, sem preconceito, né? E atender à diversidade do Rio, né? É claro que, assim como nos mapas eleitorais, né, os mapas de opinião, né, também não confirmam, né, essa noção de que somos tão abertos à diferença, né? O conflito urbano na cidade do Rio de Janeiro é uma marca que vem se intensificando, né, que segrega de maneira invisível, ou às vezes mais visível, né, milhões de pessoas, né, que tornam, né, insuportável em alguns momentos o preconceito, né, de gênero, preconceito de raça, o preconceito de classe, né, preconceitos religiosos. Todos eles fazem parte do nosso cotidiano e se manifestam, às vezes, de forma feíssima, né, muito feia. Nós não temos, né, uma visão do Rio de Janeiro como, de fato, uma cidade. Nós falamos a cidade e a favela. E, nesse ponto, eu também terei que abrir um novo parênteses para louvar, né, elogiar mais uma vez e publicamente o trabalho do Zuenir Ventura, né, que há muitos anos vem discutindo sobre esse tema, que trouxe essa ideia que animou os nossos corações durante todo o tempo desse debate sobre o Rio de Janeiro, que é a ideia da cidade partida, né? Que é uma ideia que também fez parte do nosso diagnóstico, que ela corre em tensão, né, tensionando essa perspectiva da nossa capacidade de integração, da nossa capacidade de tolerância, da nossa capacidade de conviver com os diferentes. Eu diria que, enquanto
essa cidade, né, esteve mais segregada do que está, né, enquanto os mecanismos autoritários, não apenas políticos, né, mas aqueles que convivem conosco na sociedade, ainda foram mais terríveis do que são, né, quem fosse crítico da vida carioca era capaz de enxergar apenas o quanto os ricos, o asfalto, né, recusavam o lado de lá, né, os moradores de favela, os pobres. Né. Mas agora que a sociedade está se tornando também mais aberta, não digo mais democrática, mas mais aberta, é possível ver como também os moradores de favela criaram uma resistência, né, ao asfalto. Né? Ou seja, é uma cidade que se coloca muito conflitivamente, né, e que não parte esse conflito apenas de cima para baixo, mas começa a haver uma resposta de baixo para cima. Né? Então, a gente tem que entender isso, né? Porque, obviamente, a favela, que sempre foi o lugar da exclusão, atualmente é um ativo poderoso para a entrada dos mais pobres no mundo. Né? Eles afirmam os seus direitos a partir de uma identidade, né, que os leva a ser alguma coisa. Né? Então, essa é uma dialética, né, que está em curso. Né? Ela aponta para a nossa resistência e não para a nossa complacência, e como um traço geral da cultura carioca, né, que agora se manifesta também entre aqueles que eram excluídos e que agora tomam essa exclusão como um partido de força, né, como um lugar de onde eles podem falar, né, e podem ser alguém. Eu diria, inclusive, que a tentativa de esconder, né, as favelas que, enfim, os nossos administradores vêm fazendo para que elas não apareçam de maneira tão eloquente durante os Jogos Olímpicos, é, além de tudo, uma subtração, né, impossível se você quiser hoje conhecer de fato o Rio de Janeiro. Né? Porque a ponta mais criativa, né, da cidade, aonde ela de fato se renova culturalmente e aonde ela se renova, inclusive, do ponto de vista da economia popular, é lá. Né? Basta ver a Rocinha. A Rocinha é um shopping de serviços aberto 24 horas. Né? O dinamismo que existe ali, eu não sei se é comparável em qualquer outro bairro da chamada cidade formal. Então, essa é uma realidade que também se coloca do ponto de vista das nossas perspectivas sobre nós mesmos. Né? Então, as duas ideias, somos jacobinos, né, e somos passíveis de conviver com o diverso de maneira pacífica, eu acho que duraram muito tempo, continuam a existir, embora não sejam necessariamente verdadeiros. Quando eu digo que, uma vez o sociólogo Luiz Eduardo Soares falou uma coisa interessante, não é que a gente não tenha preconceito, mas quando se fala a gente não somos nós, né? Não se tenha preconceito. Mas quando se fala que não se tem preconceito, esse é um horizonte moral para onde apontam os comportamentos. Né? É como se fosse uma forma normativa, né, de projetar aquilo que nós deveríamos ser. Né? Então, é importante lidar com essas diferenças, né, entre o que pensamos e o que somos, e afirmar como o que pensamos sempre numa positividade maior do que somos, né? Porque é para onde nós devemos caminhar, a ideia de que nós vamos seguir por ali. Bom, voltando e já, de alguma forma, acionando os mecanismos de pouso, né, nessa viagem sobre o Rio de Janeiro, eu diria que esses dois aspectos, né, a ideia de uma cidade plebeia e jacobina,
e a ideia de que é uma cidade que convive bem com a diversidade, essas duas coisas estão presentes na literatura do século XIX e na experiência de Joaquim Manuel de Macedo sobre a Rua do Ouvidor, né? Eu vou ler um pedaço do Memórias da Rua do Ouvidor, é um pouco extenso, mas ele vai ser interessante. Eu vou terminar. Ele fala assim: a Rua do Ouvidor, a mais passeada e concorrida, a mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira, esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota, enciclopédica de todas as ruas da cidade do Rio de Janeiro, fala de tudo até hoje, porém não se referiu em nenhum momento, qualquer momento que fosse, à sua própria história. Se tão elegante, vaidosa, tafulona e rica no século atual, porventura lhe apraz esquecer o passado, para não confessar a humildade do seu berço, pois tomo a peito essa missão de escrever-lhe a história, com tanta verdade e retidão, que, se lembrando dos seus tempos primitivos, ela tiver que amuar-se pelo ressentimento de sua soberba de fidalga nova, há de sorrir depois a algumas saudosas e gratas recordações que avivarei em seu espírito, perdidamente absorvida pelo governo da moda. É uma forma de dizer que aqui nós temos uma rua, né, que se tornou muito elegante, né, que se tornou especialmente associada à moda, ao capital internacional, né, ao cosmopolitismo da época, mas que não passa de uma rua que fazia a ligação entre o Paço e o Rocio, que, como nós sabemos, era a região da plebe, né, onde a ralé do Rio de Janeiro ficava no século XIX, onde haviam os dois símbolos da justiça colonial, que era o patíbulo e o pelourinho. Então, essa conexão que a Rua do Ouvidor fisicamente estabeleceu entre o Paço e o Rocio é a marca que o Macedo queria trazer. Ou seja, a nossa origem é a origem de uma cidade plebeia, né? É essa origem que dá o encanto do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, a torna, né, um pouco desconfiada dela mesma e da sua própria trajetória. Eu acho que o tema do plebeísmo talvez seja um tema muito importante para recuperarmos nessa quadra, né? Porque o plebeísmo ele não fala apenas de separações de classe, né? Ao contrário, ele é uma categoria mais antiga, né, que diz respeito a como pessoas diferentes podem movimentar, né, a tradição urbana, que é uma tradição do século XVI, do século XVII. As ruas do Rio de Janeiro eram ruas medievais completamente. Elas não passaram pela reforma das cidades barrocas europeias, né? Elas ainda eram, digamos, vias ocupadas por funções, né, por profissões, então latoeiros e assim por diante, ourives, né, eram essas formas de ocupação que traziam a história do Rio de Janeiro e traziam a sua dimensão plebeia. Eu acho que nós temos uma história rica, né? O plebeísmo talvez nos ensine como horizonte utópico, né, a projetar uma forma mais modesta, mais popular, porém mais integradora, né, dos sentidos que uma cidade comporta. Muito obrigada. Mandou bem. Creio que Maria Alice correspondeu ao que eu esperava dela, usando com sua imaginação, mandou bem, como, né, dizemos, né, em outros ambientes. Eu saliento na parte da imaginação, eu acho que alguns pontos são realmente interessantes. Quer dizer, um deles eu tinha tocado rapidamente, que é a importância dos túneis na cidade, né? Quer dizer, o túnel Rebouça que ligou, tirou esse centro histórico com a Zona Norte.
o túnel novo que abriu o novo mundo de Copacabana e de Ipanema, e o Usuângel, que abriu uma outra cidade, que, como você acho que chamou, né, lembrou muito bem, que é a Barra. Barra é Rio de Janeiro, né? Alguns acham que é Miami, né? Outra coisa de Miami, então, que não tem nenhuma identidade, é carioca. Quer dizer, o centro tinha uma identidade. Em Ipanema, essa intelectualidade de Ipanema, a música e a cultura criada em Ipanema, criou, né, uma identidade para o Rio, que obviamente era limitada à zona sul do Rio, mas criou uma identidade que era partilhada, né, por outros também. E agora, né, o segundo ponto que tem a ver com esse é o papel dos intelectuais nisso. Quer dizer, eles são os criadores de imagens, né? Vem a partir daí, é claro que o Secretaria de Turismo também, mas a Secretaria, nós sabemos quais são as imagens que eles utilizam, mas propriamente, né, esse Rio da Zona Sul foi realmente uma criação de intelectuais. E eu não conheço ainda essa geração de intelectuais da Barra, da Tijuca, né? sem nenhuma discriminação contra a Barra, mas realmente este movimento não existe, né? De um novo movimento intelectual que tem de criar esta nova identidade. Eu acho que isso foram pontos muito interessantes que você levantou. Eu acho que também caiu muito bem aqui na casa a sua sensibilidade para a literatura, né? De usar, né, a literatura como, né, uma leitura da cidade, né, via literatura. Então, entre essas e outras coisas, e, sobretudo, bom, você não nos disse para onde vai o Rio, mas isso é a próxima conferência que o Sérgio Bessman vai dizer. Mas esta imagem realmente que eu participo dela, né, de que o Rio está num momento em que não há uma nova imagem, não se foi possível criar ainda uma nova imagem e não se imagina de onde possa vir. Eu achei muito interessante o negócio das Olimpíadas, que poderia ser, né, uma nova oportunidade, mas ela está fragmentada, né? Ela usa em parte a renovação do velho Rio, mas leva todo mundo para a Barra. Então eu creio que essa temática, né, continua a nos perseguir, né? E vamos ver o que o Sérgio nos dirá sobre isso. Muito obrigado, Maria Alice, pela sua, né, contribuição. E eu passo a informar agora sobre sobre a programação da semana, que é a próxima conferência desse ciclo, que é o Sérgio Bessman Viana, que vai falar, então, Rio para onde? No dia 28 de maio, às 17h30, teremos um seminário Brasis, com o título O Estado Islâmico e a Ruptura do Multiculturalismo, coordenado pelo acadêmico Domício Proença Filho, e com participantes os acadêmicos Cândido Mendes e Paulo Sérgio Rouanet e Arlene Clemecha. Espero ter pronunciado corretamente, Arlene Clemecha. Essa, então, é a programação da próxima semana. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.